E um outro direito de liberdade, pessoal, que cumpre-nos aqui então mencionar e que está aí no material de vocês, porque tem assento constitucional, é a liberdade de pensamento na imprensa, tá? Que vem previsto no artigo 5º, inciso 5, ao assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem, nos casos de manifestação de pensamento na imprensa, tá? Então, a imprensa, ela goza também de liberdade para manifestar o seu pensamento, tá? O pensamento dos jornalistas, né? Eles gozam de liberdade para exteriorizar o seu pensamento. Porém, o Estado, ele defende as pessoas com relação às manifestações que ofendam a moral, a honra, a imagem de outras pessoas, tá? Então, essa previsão do artigo 5º, inciso 5, trata-se de um direito de defesa da pessoa ofendida pela imprensa em razão da publicação de notícias inverídicas e errôneas, ou seja, através da manifestação na imprensa de um pensamento inverídico, trazendo ali uma informação, né, uma publicação errônea com relação à pessoa, tá? E o que assegura então? Qual é esse direito de defesa? Conforme menciona o inciso 5, a pessoa atingida por essa manifestação de pensamento na imprensa, ela tem o direito de apresentar uma resposta que deve ser proporcional ao agravo, tá? Então, uma resposta na mesma proporção. Se a ofensa foi feita na primeira página do jornal, o direito de resposta deverá ser dado também na primeira página do jornal, né? Se a ofensa foi numa página inteira do jornal, o direito de resposta deverá ser proporcional também. Se foi numa rádio, né, na imprensa por meio do rádio, né? Se foi num programa de rádio e aquela ofensa for perpetrada, ou na televisão, né, num período ali de 5 minutos, o direito de resposta deverá ser proporcional. Aquela parte ofendida, ela terá os mesmos 5 minutos no rádio ou na TV para poder apresentar a sua resposta, para poder apresentar a sua versão dos fatos, de modo a retificar, a corrigir aquela notícia inverídica ou errônea apresentada sobre a sua pessoa, tá? Devemos destacar que o direito de resposta é apenas mais um direito constitucional quando falamos de liberdade de manifestação do pensamento na imprensa, porque além do direito de resposta proporcional ao agravo através dos mesmos meios utilizados pela imprensa, a Constituição ainda garante o direito à indenização por danos materiais, morais e à imagem, né, conforme nós vimos, previstos no inciso 10 do artigo 5º, né? Foi o inciso 10 que nós acabamos de comentar, que trata da proteção, a minha honra, a minha imagem, né, a minha moral, então, né, que eu poderia, nesta hipótese, além de buscar o meu direito de resposta, podendo apresentar a minha versão dos fatos, né, esclarecer e trazer a verdade dos fatos, eu ainda tenho o direito de entrar com uma ação contra esse veículo de imprensa que acabou extrapolando o seu direito de liberdade de manifestação de pensamento, tá? Porque eles podem manifestar o pensamento, mas através de notícias verídicas, verdadeiras, e não notícias errôneas ou inverídicas capazes de ofender a honra de outras pessoas, ok? Ainda temos que mencionar o direito de liberdade de consciência, né, pessoal? Que tem assento no inciso 6 da Constituição Federal. A liberdade de consciência, ela abrange a minha liberdade de consciência em sentido estrito e a minha liberdade de crença, de consciência religiosa, portanto, tá? A minha liberdade de consciência é algo que também é do foro íntimo, tá? Então, enquanto ela se mantém no meu íntimo, né, enquanto eu não exteriorizo a minha consciência, ela é um direito absoluto e não se encontra sujeito a qualquer tipo de controle do Estado. Agora, a partir do momento que eu exteriorizo aquela minha consciência, seja em situações religiosas ou não, né, quando essa manifestação ela for abusiva, a liberdade do exercício da minha consciência, ela também pode sofrer a tutela do Estado, pode ser passível aí de reparação de danos, né, pessoal?
Então, a liberdade de consciência, que envolve a consciência em sentido estrito e a consciência religiosa, a consciência em sentido estrito é a minha liberdade de pensamento, né? A minha liberdade de consciência no foro íntimo sobre questões não religiosas, tá? E a liberdade de crença? A liberdade de crença é a manifestação do pensamento sobre questões de natureza religiosa, tá? Então, dentro dessa questão, a gente passa a analisar a liberdade de crença e liberdade de culto como direitos fundamentais que recebem a tutela constitucional, que recebem a proteção do Estado, né? Então, dentro da minha liberdade de consciência religiosa, o inciso 6 diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Tá? Então o Estado ele garante, ele protege como algo inviolável a minha consciência em sentido estrito, né? A minha possibilidade de pensar algo sobre questões das mais variadas questões dentro da minha vida e sociedade, e também protege a minha liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá? Então, através da leitura do inciso 6, a gente explica a chamada liberdade de crença e liberdade de culto, que são situações distintas, nós estamos falando do mesmo direito fundamental. A liberdade de crença inclui o direito de acreditar em Deus ou de não acreditar em Deus, né? Inclui o meu direito de professar ou não professar uma religião, de acreditar em um Deus ou em mais de um, em diversos deuses, e até mesmo o meu direito ao ateísmo, o direito de não acreditar em Deus, a minha liberdade de não ter uma crença religiosa, tá? Então isso está protegido por esse meu direito fundamental, protegido pela Constituição Federal, tá? E a liberdade de culto? A liberdade de culto nada mais é do que o modo de eu exteriorizar a minha crença, né? Inclui aí o direito de venerar divindades, o direito de celebrar cerimônias, né? De construir templos religiosos, tá? Então isso faz parte do meu direito de cultuar as minhas divindades, né? Aquele Deus segundo o qual eu acredito, segundo o qual eu tenho a crença, tá? Então o Estado brasileiro ele garante a minha liberdade de consciência religiosa, eu posso escolher a minha religião sem qualquer interferência do Estado, tá? Eu posso até mesmo não ter uma religião, o Estado não me obriga a ter uma religião, e também ele me protege o direito de cultuar as divindades referentes àquela religião que eu com liberdade optei seguir. O direito de poder venerar as divindades, né, de poder realizar cerimônias, de construir templos religiosos para a realização dessas cerimônias. Então o Estado ele não se intromete nesse meu direito de liberdade. Tá? Esse direito é um direito de defesa, né, pessoal? Contra possíveis intromissões indevidas do Estado na minha esfera religiosa. Ou quando falamos de liberdade de consciência, também nas questões não religiosas, tá? Deixando claro que o Estado brasileiro aqui é um Estado laico, né? Diferente da nossa primeira Constituição, em que o Estado brasileiro tinha religião oficial, né? E que todos deveriam ser da religião católica, né? Porque a religião católica era a religião oficial do Estado brasileiro, tá? Então, o Estado, ele deixa claro a sua separação da Igreja, ao prever a liberdade de crença e de culto e mencionar que o Estado, e trazer isso como um típico exercício, um típico direito de defesa, no sentido do Estado se abster, não se intrometer nessa minha consciência religiosa, tá? E o artigo 19, ele reforça a noção de que o Estado e a Igreja, eles se mostram separados, que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Ao prever, através de uma regra constitucional, que é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público, tá? Então, pessoal, esse inciso 1 do artigo 19, ele deixa claro que o Estado, ele se mostra dissociado, separado da Igreja. O Estado, ele não vai realizar cultos religiosos públicos, cultos religiosos pelo Estado, né, no caso,
O Estado também não vai construir igrejas do Estado, igrejas de patrimônio público, portanto, e também não vai subvencionar, não vai investir dinheiro público na realização de cultos religiosos ou na construção de igrejas, tá? Também não vai embaraçar o funcionamento desses locais de exercício da minha liberdade de crença e liberdade de culto, tá? Exceto nos casos de colaboração para interesse público. Então é possível as igrejas estabelecerem ali com o Estado convênios voltados a prestar aí essas questões de interesse público, né? Podendo então, não é interesse do Estado professar uma religião, mas quando as igrejas elas realizam ali trabalhos de interesse social, de assistência social, por exemplo, né? Hipótese então que o Estado poderia dar uma colaboração às igrejas, porque se encontra na hipótese excepcional, que foge então à regra do inciso 1 do artigo 19, tá? Então, quando há um interesse público envolvido, a igreja quer colaborar, por exemplo, essas ações sociais que vão levar comidas aos pobres, que vão oferecer abrigo aos desamparados, né? O Estado, ele pode então colaborar com as igrejas para que esse interesse público então seja atingido da melhor maneira possível, até com a colaboração das igrejas, né? Das ordens religiosas que existem dentro do Estado brasileiro, tá? Então, o artigo 19 deixa claro que no Brasil o nosso Estado é laico, uma vez que autoriza a existência dentro do nosso território de várias religiões distintas, podendo conviver ao mesmo tempo e de maneira harmônica, né? Nós temos o catolicismo, nós temos o protestantismo, né? Nós temos os evangélicos, nós temos os umbandistas, nós temos os espíritas, né? Nós temos os sabatistas, né? Me esqueci o nome, os batistas, se eu não me engano, né, pessoal? Então, todas essas religiões, elas convivem, assim como outras, os budistas, os messiânicos, né? Eles convivem aqui ao mesmo tempo de maneira harmônica. Isso demonstra que o Estado não tem religião, que o Estado é laico e ele garante essa nossa liberdade de crença e de culto, tá? E só para finalizar esse vídeo, falando da liberdade de crença e de culto, eu trago uma lição do José Afonso da Silva, né, que diz que a liberdade de culto diz ele, liberdade de culto. A religião não é apenas um sentimento sagrado puro. Não se realiza na simples contemplação do ente sagrado, não é a simples adoração a Deus. A característica básica da liberdade de culto se exterioriza na prática de ritos, no culto, nas suas cerimônias, nas manifestações, nas reuniões, na fidelidade àqueles hábitos religiosos, às tradições, ou seja, na forma indicada pela religião escolhida, tá? Então, essa é a liberdade de culto, né? É a forma de exteriorizar a minha crença através de ritos religiosos, de cultos religiosos, de cerimônias, manifestações, reuniões, a própria fidelidade aos hábitos religiosos, aquelas tradições, na forma indicada pela minha religião escolhida, pela minha religião livremente escolhida. Beleza? Então encerro aqui mais um vídeo, volto no próximo para falar de outras formas de exercício de liberdade. Obrigado e até a próxima.